Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A professora vai, então, fazer uma revisão dos conteúdos trabalhados em geografia, com o objetivo de preparar vocês para uma nota extra. Essa nota extra vai ser um arquivo enviado, né, no grupo, como a tia vem fazendo com as notas extras que já foram enviadas. Essa nota extra de geografia, ela vai valer 10 pontos e vocês terão que enviar apenas o gabarito para o WhatsApp da professora, tá? Depois eu vou mostrar a nota extra, a gente vai falar um pouquinho sobre ela e aí eu vou mostrar para vocês a maneira de fazer, tá bom? Agora, a professora vai compartilhar com vocês um slide que a professora preparou sobre o assunto trabalhado hoje, que é, né, a dinâmica populacional brasileira, né? Vamos lá, então. Então, começamos a falar sobre a dinâmica populacional brasileira. Aí vamos para o próximo slide, que fala sobre população. Então, aqui tem a descrição, né, o que é população. Então, segundo o que nós estudamos e como está aqui no slide, todas as informações que estão aqui também estão na apostila de vocês, mas a professora fez aqui um breve resumo, né? Como objetivo é só uma revisão, nós não vamos ver tudo novamente, vamos apenas revisar alguns conceitos considerados mais importantes, certo? Então, população é um conjunto de pessoas que habitam um determinado território e pode ser composto de diversas etnias. Então, pessoas reunidas, né, habitando um determinado território, elas formam uma população. E essa população, ela pode ter ali uma mistura de diversas etnias. Por exemplo, o território brasileiro, a nossa população, né, que habita no território brasileiro. Aqui nós temos uma diversidade imensa de etnias, né? E o que viria a ser etnia? Então, etnia tem como descrição um grupo de pessoas com características comuns, tanto físicas quanto culturais. Então, pessoas que vêm, por exemplo, lá da Alemanha, né, migram para cá. Então, eles têm características físicas, características culturais em comum, certo? Pessoas que vêm lá da China, do Japão, logo se nota, né, os traços orientais, os costumes, né, a cultura deles é totalmente diferente da nossa. Então, etnia é isso, é um grupo de pessoas que têm características físicas e culturais que são comuns, né, entre essas pessoas, certo? Próximo slide. Falamos também sobre o IBGE. O IBGE é um órgão do governo, tem como sigla IBGE, que quer dizer Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, esse é um órgão do governo federal que é responsável por realizar estudos e reunir informações sobre o Brasil. Então, muitas informações que nós ficamos sabendo pelos noticiários, né, são fornecidas por esse órgão que é responsável por realizar essas pesquisas em busca de dados sobre a nossa população, tá? E uma pesquisa muito importante realizada pelo IBGE é o censo demográfico. O que é o censo demográfico? É uma pesquisa que então é realizada pelo IBGE, né? Só que essa pesquisa ela é realizada de 10 em 10 anos para reunir informações sobre a população brasileira. O que essa pesquisa indica? Essa pesquisa indica, entre outras coisas, a quantidade de moradores em cada município, a idade, né, das pessoas, o gênero seria sexo feminino ou masculino,
a etnia, então, que foi falado, né? O tempo de residência dessas pessoas nesse local, escolaridade, saúde, o saneamento básico disponível, o tipo de moradia dessas pessoas, os meios de comunicação que são utilizados, as atividades de lazer, o que essas pessoas fazem, né? Para passar o tempo, para se divertir, emprego, e entre outras informações, tá? Então, de 10 em 10 anos, o IBGE, ele treina pessoas que são chamadas de recenseadores. Então, os recenseadores vão em cada residência, em todos os cantos do Brasil, para recolher informações sobre os moradores das cidades, né, dos municípios. E aí, reunindo essas informações, nós temos dados importantes sobre a população. Mas para que reunir esses dados? Por que é preciso fazer essa pesquisa? Por que é tão importante? Então, nós vemos agora no próximo slide. O objetivo do censo demográfico. O objetivo do censo demográfico, primeiro, para que a sociedade possa receber informações atualizadas sobre a população. E também, talvez o mais importante, para que o governo possa planejar ações mais adequadas a cada unidade político-administrativa. Então, porque cada estado, né, cada unidade federativa, como a gente chama na nossa apostila, tem uma realidade diferente, né? Cada região do Brasil tem uma realidade diferente. Então, quando estudamos esses dados, quando esses dados são analisados pelo governo, o governo pode investir as suas verbas, enfim, naquilo que aquela região, aquela unidade federativa realmente precisa, né? Então, vamos supor assim, que em uma determinada região ou em um determinado estado, percebe-se que há muitas crianças fora da pré-escola ou da escola. Então, o que o governo faz com essa informação? O governo percebe que a partir daquilo ali, ele precisa investir mais em educação, mais em escolas, né? Então, esses dados são muito importantes para que o governo saiba realmente onde investir, ou pelo menos era assim que deveria acontecer, né, pessoal? Aí nós temos duas informações. O que é um país populoso ou não, e o que é um país povoado ou não. As palavras parecem que têm o mesmo significado, mas não têm, tá? Um país populoso e um país pouco povoado, muito povoado, né, bem povoado, é diferente, tá? São informações diferentes, então prestem bastante atenção. Quando eu digo que o Brasil é um país populoso, eu digo que ele tem uma população total numerosa, ou seja, uma população absoluta muito grande, tá? Então, em 28 de agosto de 2019, o IBGE divulgou que a população absoluta do Brasil era de 210.147.125 habitantes. Então, com esse número, né, de tantos habitantes, nós chegamos à conclusão que o Brasil é realmente um país populoso, né? Ele tem uma população absoluta muito grande. Agora vamos ver o próximo slide. País pouco povoado. Então, o que é um país pouco povoado? Quando eu falo que o Brasil é um país pouco povoado, eu quero dizer que ele é pouco povoado quer dizer habitado, ocupado, né? Então, se refere à população relativa, ou seja, a quantidade de habitantes em relação à superfície ocupada. O que isso quer dizer, professora? Bom, nós sabemos que o Brasil é um país com uma extensão territorial muito grande, certo? Ele é um país grande em tamanho, né?
mas ele também é um país populoso. Mas o que acontece? Existem algumas regiões do Brasil que são superhabitadas, né? Superpovoadas. Por exemplo, a região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Nós sabemos que a população é muito numerosa. Já outros estados, lá para o norte, nordeste, já são países que são menos povoados, menos habitados, certo? O que isso quer dizer? Que a relação entre o número da população e a distribuição desses habitantes no território, ela é desigual. Então, por isso a gente diz que o Brasil ele é um país pouco povoado, porque apesar da extensão territorial ser muito grande, uma boa parte da população se concentra em algumas regiões e outras regiões não têm tantos habitantes, tá? E aí, como é que a gente calcula a população relativa? População absoluta é o número total de habitantes, mas a população relativa, como é que eu calculo? Então, eu pego a população absoluta, como está mostrando aqui, a Tia Mayara trouxe isso aqui da nossa apostila, tá? Eu pego a população absoluta e divido pela área, tá? Em quilômetros quadrados, né? Então, esse cálculo aqui foi feito quando a população ainda era de 190.755.799 habitantes, dividido pela área do país, né? Essa área não vai mudar. 8.515.692 quilômetros quadrados. Então, eu divido a população absoluta pela área do Brasil, né, em quilômetros quadrados, e eu vou ter este número aqui, ó. Eu tenho 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vocês já estudaram cálculo de área e vocês sabem como é que se calcula a área, né? Então, é como se eu tivesse, a cada quilômetro quadrado, é como se eu tivesse 22 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Mas a gente sabe que não é isso, né? A gente tem quilômetros quadrados que não são habitados, por exemplo. E a gente tem quilômetros quadrados com muito mais pessoas habitando, como mostra aqui, tá? Então, a população relativa do Brasil, ela é desigual, certo? Então, por isso eu chamo o Brasil de um país pouco povoado. Ele é populoso, mas ele é pouco povoado. A distribuição da população no território, ela é desigual, certo? Agora aqui. No próximo slide, nós falamos de crescimento natural ou vegetativo da população. O que é isso? É a diferença entre a taxa de natalidade é o número de nascidos, né? As pessoas que nasceram, tá? E entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, que é o número de mortos, registrada em um grupo de 100 ou 1.000 habitantes no período de um ano em um determinado lugar. Então, no período de um ano, eu faço esse cálculo. O número de pessoas que nasceram, menos o número de pessoas que morreram, e aí eu vou ter o crescimento natural ou vegetativo da população. Geralmente, o que acontece é mais pessoas nascem do que morrem, né? O próximo slide fala sobre a pirâmide etária brasileira. Quando eu falo de pirâmide etária, o nome mesmo já diz. Quando eu falo de etária, eu falo de idade, né? Faixa etária. Então, a pirâmide etária é um gráfico que representa a estrutura da população organizada por sexo e idade em um determinado período. Então, lá na apostila de vocês têm exatamente essa pirâmide etária aqui, tá? De um lado, mulheres, do outro, homens. E aí, a porcentagem da população de mulheres e homens por idade, tá? Então, esse é o gráfico da pirâmide etária. Migração. A migração
eu tenho migração de diversas formas, tá? Mas nós só vamos colocar aqui aquilo que foi estudado dessa vez na nossa apostila. Existem outras, mas aqui nós vamos falar de migração interna, migração externa, migração de retorno e êxodo rural, que são as mais importantes, digamos, tá? Então, migração interna, olhem bem, o nome já diz. Interna, ela acontece dentro do próprio país, tá? Quando um trabalhador sai, por exemplo, do Paraná para vir para Santa Catarina, né? Ele sai do seu estado, que é o Paraná, e vem para Santa Catarina para trabalhar. Esse tipo de migração é uma migração interna, tá? Acontece dentro do próprio país. Já a migração externa é quando pessoas deixam seu país de origem e vão para outro, tá? Então, sair do Brasil ou vir de outro país para o Brasil, por exemplo, tá? E migração de retorno. Então, a migração de retorno, ela também acontece muito, porque o que acontece? Quando uma pessoa migra de um lugar para o outro, ela migra por vários motivos, né? E um dos motivos é porque essa pessoa está insatisfeita com as condições em que ela está vivendo, então ela procura uma vida melhor, certo? Mas muitas vezes, quando ela chega no outro estado para trabalhar, não acontece tudo aquilo que ela esperava, tudo aquilo que ela imaginava. Então, ela se vê obrigada, ou por querer mesmo, né, resolve voltar, tá? Então, a migração de retorno é quando a pessoa que migrou retorna para o seu estado de origem. Então, percebam que o nome mesmo já explica, né? Migração interna dentro do país, migração externa fora do país. E migração de retorno é quando o migrante retorna para o seu estado de origem, tá? Já o êxodo rural fala de um movimento migratório que acontece muito nos dias atuais ainda, que é a saída do campo para a cidade. Então, as pessoas saem do campo porque querem estudar, não querem trabalhar na agricultura, querem trabalhar em outra coisa, enfim, querem mudar de vida. E por outros motivos, né? Cada família, cada pessoa tem um motivo diferente. E aí resolvem vir para a área urbana. Então, esse tipo de migração é chamado de êxodo rural, certo? Então, encerramos os nossos slides da nossa revisão, tá? E aí, a professora vai compartilhar com vocês agora a nota extra. Como é que vai funcionar? A professora vai mostrar para vocês, eu vou ler as questões, vou explicar, e aí vocês vão responder, e daí tem uma data para me enviar. Essa data tá lá, vai estar lá no arquivo certinho, tá? E vocês podem me responder apenas com o gabarito, tá? Não precisa copiar a questão, imprimir, não precisa. É só me enviar o gabarito, que daí eu já vou saber se vocês entenderam, se vocês conseguiram a resposta correta, né? Então, vamos lá. Compartilhando, então, com vocês a nota extra. Então, está aqui a nota extra. De acordo com o que estudamos quanto à dinâmica populacional brasileira, assinale as alternativas corretas. A primeira, um conjunto de pessoas que habitam um território é chamado de. Como é que eu chamo um conjunto de pessoas que habitam um território? Ali tem as opções e vocês vão escolher a correta. Então, manda para a professora. Número 1, letra C, por exemplo, tá? Número 2, o censo demográfico é realizado por qual órgão do governo?
Tem ali 3 órgãos do governo e vocês vão escolher a opção correta. Escolha a opção que explica o que é censo demográfico. Então, nós temos 3 opções aqui. Fiquem atentos a cada detalhe, tá, pessoal? E escolham a opção correta. Letra C. Uma pesquisa feita de 10 em 10 anos pelos recenseadores para coletar exclusiva... Opa, desculpa. Isso é uma opção da questão 3. Número 4. Por quais motivos essa pesquisa é realizada? Então, por que se realiza o censo? O professor explicou anteriormente, né? Está lá nos slides também. Aqui nós temos, então, as opções para número 4. Número 5. Qual das alternativas define um país populoso e pouco povoado, respectivamente? Então, nessas 3 alternativas, eu tenho que ter primeiro a explicação do país populoso e, em seguida, a explicação do país pouco povoado, certo? Número 6. Analise o gráfico abaixo e, com base no que aprendemos sobre o crescimento natural vegetativo da população brasileira, assinale as alternativas corretas. Esse gráfico aqui vocês têm na apostila de vocês. A professora tirou tudo da apostila, tá? Então, o gráfico mostra aqui o ano, né, aqui embaixo, e aqui o crescimento da população brasileira, certo? Aí, nós temos 6 opções. Algumas são corretas. Aqui nós temos mais de uma opção, certo? E aí vocês vão analisar uma por uma e vão assinalar aqui, ó, somente as alternativas 1, 2 e 3, ou todas estão corretas, ou as alternativas 1, 4 e 5, 1, 4 e 6, D, apenas as alternativas 3, 5 e 6, enfim, vocês vão analisar para ver qual é a correta, tá? A número 7, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a gente tem aqui êxodo rural, migração interna, migração externa, migração de retorno e pirâmide etária. São 5 conceitos que vocês têm que analisar aqui embaixo. Aqui tem o nome e aqui embaixo está a definição. Vocês devem, então, colocar os números, né? Numerar aqui, certo? A ordem é aleatória. Vocês têm que analisar qual é a explicação do quê. E aí, tem as opções aqui embaixo, de qual é a ordem correta. Então, analisem, né? E depois mandem apenas o gabarito, ok? Você deve enviar apenas o gabarito para o WhatsApp da professora até às 11h50 do dia 22 de abril de 2020. Bons estudos! Essa, então, é a nossa nota extra, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido toda a explicação. Se houver alguma dúvida, dá uma chamadinha na professora, tá bom? Um beijo e até a próxima!